Eu sou Ilka Natália Remédio e hoje apresentamos uma proposta de trabalho para a unidade curricular História Recontada da Arte Brasileira, presente na trilha Identidade e Expressividade. História Recontada da Arte Brasileira, presente no segundo semestre do segundo ano do novo ensino médio, possui a ementa Estudos e ressignificação das contribuições dos povos indígenas, ciganos e africanos para a produção cultural e artística brasileira, matrizes estéticas e culturais, investigação sobre os efeitos de sentido de discursos materializados nas produções artísticas regionais e nacionais, identificação e compreensão de sistemas de linguagens específicos a cada modalidade ou obra estudada na arte brasileira. Leitura, análise e diálogo sobre as produções artísticas regionais e nacionais nas diferentes linguagens. Artes visuais, dança, teatro e música. Matrizes estéticas e culturais da arte do Brasil nas diversas linguagens artísticas e sua influência na produção da arte contemporânea. Mobilização de recursos comunicacionais utilizando-se de técnicas expressivas das linguagens artísticas para desenvolver projetos e processos criativos. Os eixos estruturantes dessa unidade curricular são investigação científica e processos criativos. Em investigação científica, busca investigar e analisar a organização, o funcionamento e os efeitos de sentido de discursos materializados nas produções artísticas regionais e nacionais, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias e suportes, elaborando releituras dessas produções. Processos criativos, selecionar e mobilizar em um ou mais campos de atuação social recursos criativos e técnicas expressivas de diferentes linguagens artísticas para participar de projetos e ou processos criativos, ampliando o repertório do domínio pessoal comunicativo. Construindo conceitos sobre arte. Disponibilizamos 4 aulas, lembrando que aqui há uma estimativa de quantidade de aulas necessárias para cada momento, que pode ser ampliado ou minimizado conforme o perfil da turma e a necessidade pedagógica daquele momento. Trabalhar o poema-canção, traduzir-se de Ferreira Goulart, de forma musicada, na interpretação de Fagner Chico Buarque, ou de Nayara Rodrigues, ou declamado pelo próprio professor. Roda de conversa sobre temática da música, enfatizar os versos. Será arte? Para despertar os conhecimentos prévios sobre a função e importância da arte, provocar uma tempestade de ideias. Atividade. O que é arte? Entrega de produções artísticas de diferentes momentos históricos. Análise. Questionar se cada uma das produções pode ser considerada arte ou não. Apresentação dos grupos. Pedir que, oralmente, os grupos justifiquem argumentando sobre o posicionamento adotado referente às obras que receberam. Sugestões de vídeos. Ferreira Goulart. A poesia, consequentemente a arte, nasce do espanto daquilo que nos surpreende e revela o mistério da vida. Surgimento do poema traduzir-se. Reflexões sobre o ato de compor, que aqui pode ser feito em paralelo com a função da arte. O poema Tangerina, menção à produção modernista, documentário, falando sobre poema-imagem, poema-objeto, concretismo e entre outros. Estudo da história da arte. Temos 2 opções. Opção 1, aula invertida, envio de textos sobre a história da arte para realizar, em próxima aula, uma tertúlia dialógica para consolidação de conhecimento. Opção 2, divisão de grupos por tópicos relevantes da história da arte para realização de pesquisa, a partir de perguntas problematizadoras. Produção de mural colaborativo com produção dos alunos.
frases conceituando a arte, conclusões sobre informações acerca dos textos e a própria impressão dos alunos diante dos processos artísticos. Material audiovisual. Análise comparativa entre a abordagem da temática presente no filme Medida Provisória, dirigido por Lázaro Ramos, e na música latino-americana. Roda de conversa sobre os temas e subtemas abordados nas obras. Convidar pessoas da comunidade atuantes em causas sociais, com propriedade em defesa de direitos das minorias, para participar em uma mesa redonda, abordando a influência afrodescendente e cigana na arte brasileira e as questões sociais que as envolvem, luta e resistência. Atividade: ouvir, debater música de Elza Soares, Carne, e elaborar performance baseando-se na referida canção. Arte pré-colonial, a matriz primeira da arte brasileira. Arte produzida no Brasil pelo nosso povo antes da colonização. Trabalhar com o texto de cada obra, matrizes estéticas e culturais, as linguagens expressivas. Basear-se no material presente no caderno produzido pela Secretaria de Educação de Pernambuco para essa trilha, para uma compreensão dos tópicos. Grafismos pintados ou gravados em paredes ou rocheiros, instrumentos decorados, pequenas esculturas, figuras representadas em árvores, tradição umbu, tradição humaitá, tradição de indústria de lascas. Leitura de textos, resumos, material presente no caderno da unidade curricular. Criação de mural com palavras-chave sobre cada tópico. Visualização de exemplos, imagens e vídeos. Atividade: distribuir imagens para que os alunos identifiquem a qual tradição ela pertence e a produção de mapas conceituais. Dicas: livro César Melati, Índios do Brasil, vídeo Grafismos e Culturas Indígenas e a página do Instagram, @Instituto Cultural Vale, que está repleta de material riquíssimo sobre essa temática. Arte pré-colonial, a matriz primeira da arte brasileira. Arte produzida no Brasil pelo nosso povo antes da colonização. Utilizar reportagens, documentários, entrevistas e imagens que retratem os sítios arqueológicos da nossa região, enfatizando a importância desses espaços para a história da arte. Tem links aqui que tratam do Parque Nacional do Catimbau, o que é sítio arqueológico, e a atividade, que são questões comentadas sobre essa temática, que caem em concurso ou vestibulares. Atividade: recriar arte de grafismos pintados ou gravados em paredes ou rocheiros, retratando os tempos atuais, utilizando-se das figuras de linguagem, ironia, paródia, paráfrase, entre outras. Leitura do livro Meu Povo Conta, que reúne histórias contadas e recontadas e escritas pelos povos indígenas do nosso Pernambuco. Leitura: divisão de grupos. Cada grupo sorteia um título de um dos textos presentes no livro. Leitura e análise em grupo do texto. Tema, valores abordados, linguagens, rituais. Oralidade: reconto de história lida. Pesquisa: orientação para pesquisa sobre o povo indígena, que foi autor do texto sorteado. A sua história, cultura, rituais, canções, produções artísticas e de outras áreas sociais. Socialização das pesquisas e retextualização, dramatização de um dos textos presentes no livro ou por meio de outros gêneros textuais. O descobrimento do Brasil. Leitura da carta de Pero Vaz de Caminha. Produção textual. Paródia sobre a carta. Processo que envolve diferentes etapas: planejar, escrever, revisar e reescrever. Socialização das produções e escolha coletiva da paródia que será representada pelos estudantes em sala. Dramatização do texto original e de uma das paródias produzidas. Produção de charges, memes, tirinhas, entre outros gêneros textuais. Colonidades.
Estudo do contexto das artes no período colonial. Atividade resumo. Análise de discursos estereotipados instituídos neste período, que são reproduzidos até os dias atuais. Atividade resenha. Identificar o ponto de vista do europeu na definição de certo e errado, belo e feio, moral e imoral, santo e profano. Análise do contexto histórico, roda de conversa, tertúlias dialógicas. Apreciação de documentários, atividade tomada de nota. Debate sobre o descobrimento do Brasil. Mobilizar a equipe escolar e a turma para visita ao sítio arqueológico Alcobaça, Distrito do Carneiro e Buíque, e ou trilhas arqueológicas em Ibimirim e Tupanatinga, a depender da disponibilidade. Conhecendo os povos indígenas da nossa região. Visita ao Museu Cambiuá, em Ibimirim, visita o ateliê do povo Chucuru, Iorubá e Chucuru de Simbres, para conhecer as produções artísticas dos povos. Convidar lideranças e ou professores de arte indígena dos povos Tuxá e Capinauá, Pinauá, para palestrar ou participar de entrevistas feitas por estudantes. Caso haja possibilidade, é válida uma visita. Arte produzida no Brasil, povos indígenas da nossa região na mídia. Entrevistas sobre a FENEARTE 2023, artigos e entrevistas e reportagens presentes em revistas, em blogs e artigos acadêmicos. Arte produzida em nossa região, povo Cambiuá de Ibimirim, presente na FENEARTE 2023. Semana de Arte Moderna. Contexto histórico, político e econômico da Semana de Arte Moderna. Leitura e análise do Manifesto Modernista. Contextualização das referências históricas e intertextualidades presentes no texto. Análise da obra Avaporu. Oralidade, dividir grupos, entregar a imagem do Avaporu e pedir que os estudantes analisem as cores, formatos e elementos em evidência na obra. Visualização do vídeo que contém uma análise detalhada sobre o manifesto e as teorias interpretativas do Avaporu. Após esse trabalho, uma roda de conversa para socialização das impressões e do aprendizado nesta aula. Anita, Tarsila e Paran. As mulheres que moldaram o modernismo brasileiro. Trabalhar o papel dessas mulheres nas artes e nas transformações sociais. Contextualizar a função social das mulheres ao longo da história. Atividades, releitura de obras nas diferentes formas de linguagens artísticas, artes visuais, dança, teatro, música. Retextualização, transformar poemas em tela ou apresentação de dança, performance. Produção de caricaturas das artistas da época e ou autorretratos dos estudantes. Modernismo. Estudo das vanguardas, vertentes, tendências do modernismo em todas as linguagens artísticas. Música, teatro, artes plásticas, arquitetura, literatura, pintura, desenho e escultura. Interdisciplinaridade. Debater a relação entre a arte brasileira com a história. Explorar como a literatura brasileira influenciou a produção artística ou como a música e a dança estão presentes em obras de artistas brasileiros. Atividade, reviver a Semana de Arte Moderna. Apresentações, caracterizações, declamações, etc. Arte contemporânea. Atividade. Isso é arte? Analisar obras contemporâneas, impressões individuais, discutir temáticas, contexto, intencionalidade. O que é arte contemporânea? Por que ela é tão complexa? Essa problemática pode ser o início também de uma pesquisa. A situação problema de uma pesquisa. Estudo das características dos movimentos artísticos contemporâneos. Atividade, quiz. Visitas a museus, utilizar recursos virtuais para realizar visitas guiadas a museus de arte brasileira.
apreciar obras importantes, instigar os alunos a observar e comentar sobre o estilo, a temática e as técnicas utilizadas pelos artistas. Dicas de vídeo, o que é arte contemporânea? Enem, arte contemporânea, história da arte. História da arte brasileira contemporânea, a mostra cultural. Realizações culturais e artísticas contemporâneas dos povos originários, dos afrodescendentes, dos ciganos e de grupos excluídos, como as mulheres pretas, pessoas com deficiência e de grupos LGBTQI+. Criação artística, criação de obras de arte inspiradas na história da arte brasileira. Oficinas, convida artistas locais para compartilharem suas experiências e técnicas de trabalho com os alunos. Experimentar diferentes técnicas como pintura, desenho, colagem, escultura e fotografia. Explorar temas contemporâneos, como a diversidade, a inclusão social ou as questões ambientais. História da arte nordestina. Pesquisa sobre os expoentes municipais e regionais da arte nordestina. Exposição de obras, releituras de obras, utilização de técnicas de estilogravuras e ou outras técnicas de artistas consagrados da nossa região. Festival de música. Categoria estudantes. Apresentação de músicas autorais. Apresentação de músicas de artistas nordestinos. Categoria comunidade. Apresentação de familiares e equipe escolar. Apresentação de artistas da terra e karaokê. Trazemos aqui alguns exemplos dos nossos artistas. J. Borges, Poeta Virgulino e Aloysio Câmara. História da arte brasileira contemporânea, a mostra cultural. Realizações culturais, exposição de arte com obras autorais e de representatividades artísticas regionais. A apresentação das produções realizadas durante as aulas e oficinas. Exposição virtual, promove uma exposição virtual das obras de arte criadas pelos alunos. Utilize recursos digitais como sites ou blogs para compartilhar as criações. Inclua descrições e comentários sobre o processo criativo de cada aluno, bem como suas inspirações na história da arte brasileira. Obrigada a todos e até a próxima.